Vamos dar início, então, à parte 2 e estudar a profecia dos 2300 anos, a maior profecia ou tempo profético da Bíblia. E eu tive curiosidade, fiquei bastante incomodado de não ter dado a vocês ali a resposta e fui buscar o Monte da Maldição, porque eu disse, não, gente, não é possível esquecer assim. E o Monte da Bênção, onde se liam as bênçãos da obediência, toda aquela lei que Deus dera por intermédio de Moisés, era o Monte Gerizim, mas o Monte da Maldição, que ficava em frente ao Monte Gerizim, era o Monte Ebal. Não confundir com Baal, tá? Era Ebal. E era desse monte onde eram proferidas as maldições pela desobediência da lei, as mesmas maldições a que o povo de Deus sofrera conforme a oração de Daniel que a gente acabou de ler, certo? E por falar em maldição, o profeta Daniel sempre foi lido. Não pensem que ele tem sido lido só agora, do século XIX para cá. No tempo de Jesus, Jesus citou o profeta Daniel durante o seu sermão de Mateus 24, falando sobre a destruição de Jerusalém. E ele também, os seguidores dele, melhor dizendo, também liam bastante o profeta Daniel, porque eles entenderam como a profecia era fiel e certeira e apontava para Jesus o Messias, porque Daniel, capítulo 9, dava o tempo da primeira vinda do Messias. Por isso essa profecia é tão especial. Se por um lado a segunda vinda de Jesus, o próprio disse que o dia e a hora ninguém sabe, a primeira vinda tinha dia e hora, né? O problema é que os fariseus, após rejeitarem de todo a Jesus como o Messias do povo de Israel, eles chegaram a um ponto de cegueira espiritual tão grande que eles amaldiçoaram quem quer que lesse Daniel capítulo 9. Então, se você estiver pronto para incorrer nisso, é só vir comigo mergulhar na profundidade da profecia de Daniel capítulo 9. Agora, não se preocupem com maldições. Se preocupem com a maldição de Deus, porque homens não podem nos amaldiçoar. Eles não têm esse poder. E se tiverem, é por meio de Satanás. Então, se você é um filho de Deus, descanse na proteção do Senhor. E não tenha medo de ler essa profecia maravilhosa. Como se deu isso? Ao redor do ano 100, até mais ou menos a morte do apóstolo João, o último deles a morrer, não havia diferença de congregação. Tanto os cristãos quanto os judeus congregavam nas sinagogas. Os judeus inventaram uma coisa que depois, inclusive, foi copiada pela Igreja Católica, né, com o fim de separar os cristãos e expulsá-los das suas sinagogas de uma vez por todas. Eles inventaram o credo. Então, eles repetiam nos cultos das sinagogas os credos, e uma das partes do credo era que maldito todo aquele que fosse da seita dos nazarenos, que era como os cristãos eram conhecidos no tempo dos Atos dos Apóstolos, e aquele que lesse capítulo 9 de Daniel. Como é que um cristão ia dizer, maldito nazareno? Não, mas eu sou nazareno. E eu acredito em Daniel 9. Eles não podiam repetir e eram identificados e expulsos da sinagoga. Então, no princípio das súplicas de Daniel, ou seja, não foi quando Daniel estava terminando de orar, foi quando ele estava começando a oração dele, no capítulo 9, saiu a ordem da parte de Deus e Gabriel veio para declarar. Porque Daniel era muito amado, Deus não se contentava em não responder essa oração. Considera, pois, a palavra e entende a visão, Daniel. Entende o que eu vou te explicar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Vamos parar um pouquinho e relembrar o princípio. De onde vem essa ideia de que um dia equivale a um ano? Bom, eu já dei para vocês. Ela vem tanto da parte da lei de Moisés, em que Moisés, transmitindo a ordem de Deus, disse que o povo seria castigado 40 anos no deserto. Vamos relembrar? Os espias que foram espiar a terra de Israel, depois de 2 anos de viagem do Êxodo, tá? Eles levaram 2 anos saindo do Egito, indo até o monte
Sinai, recebendo os 10 mandamentos e todas as outras leis que Deus deu. Depois, eles terminaram a viagem até as bordas de Canaã, e isso levou 2 anos. Lá, os espias mandados por Moisés jornadearam 40 dias a terra, melhor dizendo, e voltaram dando o reporte de toda a terra. E apesar de todo o poder de Deus que eles viram ao longo dos 2 anos, tanto no trato com os egípcios, quanto nos milagres do deserto, eles ainda duvidaram do poder de Deus de dar a terra prometida para eles. O que Deus disse? Vocês estão duvidando? Então tá, como castigo, vocês vão passar 40 anos no deserto, um dia por um ano. Então foram 40 dias de jornada dos espias, serão 40 anos no deserto. Meia volta, vou ver, vocês vão para o deserto, voltar para o deserto aqui das bordas de Canaã e vão ficar lá até que 40 anos se passem e eu finalmente dê essa terra para vocês. Mas só por isso, que um dia equivale para um ano, não se esqueçam que Daniel era contemporâneo de outro profeta, profeta Ezequiel. E Deus, ao mesmo tempo que dá uma interpretação bíblica para um, dá para outro. Então, o contemporâneo de Daniel tinha a chave da interpretação bíblica. E Ezequiel recebeu o princípio de interpretação bíblica, dizendo que um dia a Deus seria como um ano. Não confundam com outra passagem que diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não é esse a interpretação. Mas que Ezequiel considerasse um dia literal de 24 horas como um ano completo do ser humano para fins proféticos. Então, Deus está dando profecias aqui de semanas, de dias para Daniel, e ao mesmo tempo está dando a Ezequiel a chave, dizendo: Ezequiel, considera um dia por um ano. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quantos dias tem uma semana? 7 dias. Vamos multiplicar 70 semanas por 7 dias? Dá 490 dias. 490 dias ou 490 anos estão determinados sobre teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, profecia e ungir o Santíssimo. De quem Daniel, ou melhor, Gabriel está falando para Daniel aqui? Do Messias. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Veja bem que ele está desmembrando o tempo das 70 semanas. Por que ele está desmembrando? Existe uma razão de ser. Então ele pegou 70 semanas, partiu ela em 7, pegou mais 62, está faltando uma semana. Então eu tenho 7 semanas, 62 semanas, está faltando uma semana para completar 70. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então o que Gabriel está querendo dizer aqui? O Daniel, em 490 anos, ou seja, 70 semanas, Deus vai expiar a iniquidade, expiar o pecado. Ele está dando a data da morte de Jesus. Ele está dando aqui a data da vinda do Messias. E essa profecia é tão significativa que não é só judeu que odeia ela, não. Os inimigos de Deus também odeiam ela. E a cada tradução da Bíblia, eles têm pervertido essa porção de Daniel capítulo 9 e pervertido devagarzinho, você nem percebe. Quanto mais moderna a tradução da Bíblia, mais eles estão adulterando aqui de o Messias, artigo definido masculino, que indica o Messias, já estão mudando para um Messias, artigo indefinido, e é uma das traduções mais modernas que eu li, já não contempla mais a palavra Messias, mas um líder. O Messias e um líder são coisas completamente diferentes. O Messias é o ungido de Deus, o Salvador. Um líder
Um líder pode ser qualquer um. Qualquer um de nós pode ser levantado a ter a qualidade de um líder para o povo de Deus, um líder para a nação, um líder para qualquer coisa, um líder até de apostasia. Mas o Messias é uma coisa muito diferente. Então, qual é o marco zero aqui? O marco zero é a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esse é o marco zero. Vocês entenderam agora por que a profecia do capítulo 8 começa com a Pérsia? Porque o foco agora, olhe para a Pérsia. A Pérsia vai dar a ordem para sair, restaurar e edificar Jerusalém e o templo. Presta atenção no rei da Pérsia. Ele vai começar às 2.300 tardes e manhãs. Ele vai começar. Depois das 62 semanas, ou seja, já se passaram 7 semanas. Já se passaram 62 semanas. Quanto tempo já se passou? 69 semanas. Estamos na última profecia, no último tempo, na última semana da profecia de 70 semanas. Então será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Ou seja, vamos traduzir, o Messias vai morrer, mas não vai morrer porque ele tem pecado, vai morrer porque Deus vai fazer expiar a iniquidade. Então ele vai ser cortado, mas não para si mesmo. O povo do príncipe que há de vir, ou seja, uma nação que ainda não veio, que ainda vai vir dos sonhos que você teve, vai destruir a cidade e o santuário. Como a gente sabe que aqui está sendo falado de Roma e não da Grécia por Antíoco Epifânio? Porque Jesus apontou para o futuro. Ele disse que a abominação desoladora destruiria Jerusalém. Ele falou destruirá no futuro. Ou seja, nos tempos de Jesus, a abominação desoladora ainda não tinha vindo. Então não pode ser Antíoco Epifânio. Entendem? Então, o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário, ou seja, a purificação do santuário falada no capítulo 8, Daniel, não tem nada a ver com a reconstrução do santuário agora que vai se dar no período persa. É outra coisa. Esse santuário que vai ser autorizado a ser reconstruído pelos persas ainda, inclusive, vai ser também destruído, tá? E o seu fim será como uma inundação, ou seja, num único momento. A inundação, de repente você está aqui e as águas sobem e destroem tudo. Vai ser num minuto, um segundo. E até o fim, que fim? O fim do mundo, haverá guerra. Ou seja, a destruição de Jerusalém vai ser o começo de muitas e muitas guerras. Guerra, a Idade Média teve guerra, a Idade Moderna, guerra, né? A Era Napoleônica, guerra, e depois a gente vem para o século XX, Primeira Guerra, Segunda Guerra, ameaça de uma Terceira Guerra Mundial, até o fim vai haver guerra. Estão determinadas as assolações. Olha só o que ele fala do povo do príncipe. Lembra que ele terminou aqui, ó, e deixa eu apontar com vocês. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E ele, o povo desse príncipe, povo do príncipe romano, firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. Ou seja, a partir do momento que o príncipe, tá, viesse assolar Jerusalém, ele faria uma aliança, faria cessar o sacrifício, faria cessar a oblação e manteria isso até a consumação, ou seja, até o fim do mundo. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Então isso vai acontecer. Vamos explicar por meio de um gráfico. Eu sei que o vídeo 9 do capítulo 9 ficou um pouquinho mais chato, porque não tem figurinhas divertidas, igual Daniel 2, igual Daniel 7 e 8. Mas aqui nós temos gráfico para vocês entenderem melhor isso. E se for preciso, leiam o capítulo 9 na Bíblia, repitam o vídeo e analisem o gráfico para vocês entenderem. Então aqui, em 457 a.C., o Império Persa dá a ordem. Judeus podem reconstruir o santuário de vocês. Certo?
Em 7 semanas, lembra que o anjo desmembrou, o anjo Gabriel, as 70 semanas em 3 porções? 7, 62 e mais 7? Em 7 anos, 7 semanas, ou melhor dizendo, em 49 anos, Jerusalém e o templo foram reconstruídos. Levou 7 semanas, ou 49 dias, ou 49 anos. Um dia por um ano. Então, Jerusalém e o templo acabaram de ser reconstruídos em 408 a.C., de 457 a 408, certo? Uma semana ou 49 anos para sua reconstrução. Uma semana profética, ok? Ao final dessa semana, o templo foi purificado, pôde reiniciar o sacrifício contínuo, tá? Que era o sacrifício às 9 da manhã e às 3 da tarde, todos os dias, ininterruptamente. E 62 semanas se passaram, angustiosas, tempos difíceis, tá? Os persas caíram, os gregos vieram, os gregos repudiavam aquele sacrifício dos judeus, o seu pensamento messiânico, tá? Antíoco Epifânio tentou atrapalhar tudo, mas não foi o único e nem o que teve força suficiente para ser chamado de anticristo, tá? Não exatamente ele cessou o sacrifício contínuo, ele só fez uma abominação, ele sacrificou um porco no altar de Jerusalém, mas não foi possível dar fim ao sacrifício. Inclusive, a revolta de Judas Macabeus deu fim a Antíoco Epifânio. Então, ele é muito chinfrim para ser o anticristo. E os judeus continuaram com o sacrifício contínuo. Ao final das 62 semanas, nós vamos cair no ano 27 depois de Cristo, onde Jesus é batizado. O ungido veio, o Messias veio. Mas espera aí, Jesus não tinha 31 anos de idade quando isso aconteceu? De forma que ele morreu aos 33? Como é que é o ano 27? E, gente, eu tenho que explicar uma coisinha para vocês, bem fácil de entender. O nosso calendário que a gente usa aqui no Ocidente, o calendário gregoriano, tá? Ele tem um erro de 4 anos. Então, infelizmente, o nosso calendário está errado. E a gente, além de calcular o tempo antes de Cristo de forma decrescente, tá? Ainda por cima tem que fazer uma correção de 4 anos. Então, segundo o calendário gregoriano, Jesus já era um menininho de 4 anos quando ele nasceu, se é que vocês me entendem, por causa desse erro, tá? Então, na verdade, aqui deveria ser o ano 31 depois de Cristo, não o ano 27, mas nosso calendário tem esse erro de 4 anos que tem que ser considerado, tá? Então, se vocês prestarem atenção, ao fim das 62 semanas, tá? O Messias viria, até o Messias. E por que o Messias é identificado aqui só no seu batismo? Porque até o momento do batismo, vejam bem o que eu vou dizendo, Jesus viveu uma vida humana comum. Todas aquelas histórias de um Messias jovem que fazia milagres quando criança, que ressuscitou um passarinho no Egito quando criança, tá? Tudo isso não aconteceu e não é só por ter sido descrito nos livros apócrifos. Jesus, como Messias, estava proibido de usar seus poderes de Deus para si, tá? Uma das regras é que todos os poderes de Deus que Jesus tinha deveriam ficar escondidos e ser usados apenas para a salvação dos outros. Ele não poderia realizar milagres por si mesmo. Me prove isso. Primeira tentação de Jesus no deserto, tá? Se és o Filho de Deus, ou seja, se você é o Filho de Deus mesmo, Cristo, Messias, transforma essas pedras em pão. Não, não posso fazer isso. Não posso usar o meu poder para mim, apenas para o bem dos outros, tá? E por que essa regra? Porque uma das coisas que Satanás acusou a Deus no céu foi de ser um ser egoísta, que não queria adoração, mas nunca tinha o altruísmo de fazer nada pelas suas criaturas. Então, Jesus aqui na terra teve o dever de não usar os poderes de Deus para si. Então, durante toda a sua infância e adolescência, não foi escrito nada sobre Jesus, por quê? Não tem nada de interessante para escrever. Ou vocês pensam que os escritores dos evangelhos, por acaso,
não tiveram conversas com Maria, mãe de Jesus, para saber sobre a infância dele? É porque as únicas coisas que tinha para se saber é que Maria ensinou a lei de Moisés a Jesus pequeno. Aos 12 anos, quando ele fez o seu bar mitzvah, ele foi apresentado no templo, conversou com os doutores da lei de uma forma muito sábia e ficou trabalhando na carpintaria do seu pai José até o início do ministério de João Batista, quando então chegou o tempo de ele se apresentar como Messias. Certo? Aí nós temos mais uma semana correndo, a última semana das 70 semanas. O que é dito sobre ela? Sabe? Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ou, no meio da semana, como diz algumas traduções, será cortado. Então nós já passamos as 7 semanas da reconstrução de Jerusalém e do templo, 49 anos. 62 semanas em que o Messias finalmente se identificaria. E então nós estamos no meio da última semana das 70. No meio da semana, tá? Aqui a tradução está incorreta, certo? Então, após as 62 semanas, no meio da última semana, está faltando essa parte aqui, será cortada a semana, tá? Por que cortada a semana? Então, nos últimos 7 anos, o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, então ele foi morto na cruz. Em mais 3 anos e meio, nós temos o início do cristianismo com o martírio de Estevão, tá? Então, o Messias seria cortado, certo? E então, na outra metade da semana, teríamos o início da era cristã. Por que o martírio de Estevão inicia a era cristã? E não a morte de Jesus? Porque o martírio de Estevão foi a última chance dos judeus aceitarem Jesus como Messias. E por que a morte de Estevão e não a morte de Jesus? Se Jesus é o centro de tudo, se Jesus é o Messias. Muito simples, se vocês lerem em Atos dos Apóstolos, vocês vão ver como Estevão deu um testemunho último, direto, sobre como os judeus tinham virado as costas para o cumprimento das profecias e matado aquele que era o cumprimento da profecia. Ou seja, judeus, essa é a última chance de vocês. Arrependam-se. Vocês mataram o ungido, mas não tem problema. O sangue dele foi derramado para purificar todos nós mesmos. Então, se vocês se arrependerem, o sangue dele pode purificar vocês até mesmo do pecado de vocês terem matado ele. E ao invés de se arrependerem e terem acreditado no que Estevão disse e dito, meu Deus, que pecado nós temos. Como Daniel reconheceu aqui que o povo todo tinha pecado. Nós matamos o Messias. Senhor, nos socorre do nosso pecado. Não, eles mataram foi Estevão. Dando início à era cristã e ao final da época judaica como povo escolhido de Deus. O que isso tem a ver agora com a purificação do santuário? Se isso aconteceu 490 anos, se cumpriu com a morte de Estevão, então mais dos 1810 anos e o santuário seria purificado. Quando vai cair isso? 1844. E agora eu preciso ainda continuar, eu peço que vocês tenham paciência nesses minutos finais. Vamos lá para esse gráfico aqui. Então, 457 a.C., eu tenho início à profecia das 70 semanas. Por quê? Porque o anjo Gabriel disse que a ordem da reconstrução de Jerusalém seria o início desse tempo. Então, eu tenho aqui 7 semanas ou 49 anos. Em 457 a.C., o decreto imperial persa autoriza a reconstrução de Jerusalém e do Templo de Jerusalém, às custas, inclusive, do tesouro persa. O tesouro persa custeou, o tesouro do imperador. Em 49 anos, 408 a.C., 7 semanas proféticas são cumpridas e tem início as 62 semanas. Em 62 semanas, ou 27 depois de Cristo, Jesus, aos 31 anos, é batizado.
O Messias se revelou e agora nós entramos na última semana. No meio da última semana, o Messias seria quebrado, cortado, morto. Então, em 3 anos e meio após o seu batismo, Jesus foi crucificado com 33 anos de idade, no ano 31 da era cristã. Lembrem-se do erro de 4 anos do calendário gregoriano. Em mais 3 anos e meio, Estevão foi martirizado, dando fim à era dos judeus como povo escolhido de Deus, espalhando o evangelho através dos apóstolos para todo o mundo, mesmo sem o auxílio do povo judeu. O povo judeu não era mais o portador da luz de Deus para este mundo. Não porque Deus não os amasse e ame até hoje, e até hoje eles têm até uma boa condição econômica por amor a Abraão, mas porque eles mesmos escolheram rejeitar o Messias Jesus. Do ano 34, agora, nós temos 1810 anos restantes, onde o santuário seria profanado. Quem profanaria o santuário? O poder romano que faria uma aliança com muitos. Então, essa aliança profana jogaria o santuário por terra. Mas como é que se joga o santuário por terra? É dito no capítulo 7 que ele jogaria o santuário por terra. Ou, em outras traduções, jogaria o santuário na terra. Os olhos das pessoas foram desviados da intercessão de Jesus no céu pelos pecadores para a intercessão por meio de sacerdotes. Homens, para você ser perdoado dos seus pecados, você tem que fazer obras, indulgências, tem que se confessar aos ouvidos de um padre, tem que pedir a intercessão de santos e de Maria para que Jesus ouça. Só há um intercessor entre os homens e o Deus, Jesus. Ah, mas Daniel não intercedeu pelo povo? Por acaso, Paulo e os outros apóstolos não orientam os cristãos a orarem uns pelos outros? Então, por que santos e Maria não podem interceder? Nós podemos orar uns pelos outros e de forma alguma isso é pecado, mas essa intercessão não é para comover a Deus, como se Deus precisasse de alguém bajulando ele. Isso é um elo que nos fortalece, entendem? E fortalece, por meio de Deus, a pessoa que precisa muitas vezes se render ao único mediador. Entenderam? Então, isso é praticamente uma emanação de força, de energia boa àquela pessoa que precisa, ela mesma, entrar em contato com Jesus e diretamente. E toda essa intercessão por meio de padres, bispos, o Papa, santos e Maria, jogou o santuário por terra. Apagou o ministério de Jesus no céu, no santuário celestial, mostrando ao Pai as marcas do seu sangue e de toda a tortura para o apagamento dos nossos pecados. Algo que só em 1844 começou a ser restaurado. Por que 1844? O que houve de especial nesse ano? E eu vou dar algumas explicações a vocês. A terceira e última parte vem logo e nós vamos entender por que 1844 é tão especial.